A ideia hoje é falar com você sobre a questão da educação no Brasil. Existem nesse momento vários projetos importantes sendo propostos, sendo discutidos, e um deles é o projeto da criação de uma base nacional curricular comum. A ideia de que no país inteiro todas as crianças tenham que passar por um mesmo tipo de formação básica, de tal maneira que a população como um todo possa se educar. Nós temos no Brasil uma situação que a gente sabe que é muito problemática, porque a educação brasileira tem muito problema, a qualidade da educação é muito má, e um desses problemas é que muitas pessoas não conseguem, na verdade, aprender a ler e a escrever com a fluidez que é necessário, e isso é um problema que depois repercute durante toda a vida. Existe nesse momento uma legislação brasileira que requer que todas as crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos de idade. Os especialistas acham que isso é muito tarde, que as crianças, quando entram na escola aos 6 anos de idade, elas já devem aprender nesse ano a ler e a escrever e começar a entender o raciocínio matemático, que não há nada que impeça isso, a não ser que seja um problema particular que a criança tenha. E, entretanto, isso não acontece, porque não existe uma clareza sobre o que deve ser feito. Os próprios professores não sabem muito bem como é que alfabetizam as crianças, porque as escolas de educação, as faculdades de educação não treinam, não qualificam os professores para isso. Então, a ideia da base nacional curricular, do currículo nacional, ela vai além disso, ela pretende dizer quais são os conteúdos fundamentais na área da matemática, na área da língua, do uso da língua, e também na área das ciências naturais e das ciências sociais, que as crianças devem aprender a cada etapa da educação. O que deve aprender no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim por diante. Essa base nacional é muito importante também porque ela depende e requer que exista um sistema de avaliação que permita que se saiba se de fato essas crianças estão aprendendo o que elas devem em cada momento, e isso deve ajudar ao professor e à escola a atender aqueles alunos que não estão conseguindo cumprir esses objetivos. O Brasil já tem um sistema de avaliação da educação, que vem dos anos 90. Esse sistema de avaliação é o que nos permite saber que, na verdade, a educação está muito pior do que ela deveria, mas, por outro lado, ainda não existe bem desenvolvido um sistema que permita que, a partir de uma avaliação que não é muito boa, a escola e o professor sejam ajudados a lidar com o problema que está sendo interpretado. É como se nós tivéssemos um diagnóstico do médico, mas o médico depois não sabe o que fazer com esse diagnóstico que ele recebe. Então, esse projeto da criação de uma base nacional curricular ele é muito importante, e ele está sendo, nesse momento, discutido, e há um projeto do Ministério da Educação de preparar isso, etc. Entretanto, existem muitas discussões sobre como é que vai ser essa base curricular, e principalmente em relação ao detalhamento que isso vai haver para os diversos níveis da educação. Eu acho que hoje em dia no Brasil todo mundo concorda que as crianças, quando entram na escola, nos primeiros anos da educação, digamos até aos 11 anos de idade, nos 4, 5 primeiros anos, elas têm que aprender a mesma coisa. Elas têm que conhecer bem a leitura, a escrita, a aritmética, elas têm que ter noções iniciais de ciências sociais, de humanidades, de ciências naturais. Mas depois nós temos um problema no Brasil, que é um problema muito sério e que também está sendo discutido, que é o problema das opções que os estudantes devem ter quando eles chegam aos 15 anos de idade, quando eles chegam ao ensino médio. E aí nós temos um problema no Brasil muito sério, porque, diferentemente do que acontece em quase todos os outros países do mundo, não existem opções. Em outros países do mundo, quando a criança chega a essa idade, mais ou menos, aos 15 anos de idade, às vezes até mesmo antes, existe uma avaliação, feita de maneira detalhada,
onde se vai ver o que ele aprendeu, que tipo quanto que ele conseguiu se desenvolver, também que interesses que ele tem, e a partir dessa combinação do que a pessoa tem, o que elas conseguem fazer e dos interesses, elas podem ser encaminhadas para diferentes tipos de curso. Por exemplo, elas podem ser encaminhadas para um curso que vai preparar nas ciências naturais, na física, na química, ou na biologia, para uma profissão nessas áreas mais profissionais de tipo científico. Elas podem ser preparadas numa área mais de humanidades, como educação, ou literatura, ou arte, se elas querem fazer uma carreira nessas áreas. E elas podem ser preparadas para cursos profissionais e cursos técnicos, que são cursos que colocam essas pessoas com uma capacitação de poderem ingressar no mercado de trabalho com um título de segundo grau, mas com uma formação mais prática e mais especializada. O Brasil não tem muito essa opção. Nós temos um sistema único de ensino médio, é um sistema pesado, ele não permite muitas opções e como ele é muito pesado, ele não dá oportunidade para os estudantes se aprofundarem naquilo que eles gostam. Se eu tenho que estudar matemática, química, biologia, sociologia, filosofia, história, etc., são cerca de 10 ou 15 matérias ou mais, eu não vou ter tempo de estudar nenhuma, na verdade. No máximo, eu vou conseguir preparar para a prova e, no final, eu faço a prova, posso passar ou não, e depois eu vou esquecer aquilo que eu aprendi, porque, na verdade, eu não aprofundei. No resto do mundo todo não é assim. As pessoas fazem escolhas e vão trabalhar sobre um número pequeno de temas. Na Inglaterra são 3 temas, podem ser 4, e você tem alguns anos para se preparar, para aprofundar e para fazer uma boa avaliação do resultado depois. Muita gente, na verdade, não vai fazer um programa desse tipo, mais acadêmico, mais de formação para a universidade. Muitas pessoas chegam a essa idade do ensino médio não tendo adquirido uma boa educação até esse ponto. Elas, talvez, se colocá-las para fazer um curso médio, elas não vão conseguir, vão ficar pelo caminho. Elas podem até conseguir o diploma, mas não vão aprender e não vão se qualificar para o ensino superior. E depois, elas precisam, às vezes, de uma profissão, porque elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro e não podem ficar esperando. Então, a ideia de você oferecer uma alternativa de formação profissional é muito importante. No Brasil, para você fazer um curso técnico de nível médio e ter um diploma de nível médio, você tem que fazer tanto o curso médio tradicional, com as suas 15 matérias, quanto você tem que fazer o técnico também, que é uma coisa muito complicada, é uma perda de tempo, é um esforço muito grande e que ele acaba prejudicando as pessoas. Nós temos no Brasil hoje o Enem, esse Exame Nacional do Ensino Médio, que foi pensado inicialmente como uma maneira de você avaliar se todas as pessoas que terminam o ensino médio são capacitadas de acordo com o que o ensino médio se supõe que as pessoas estão fazendo ali, não é? Como cada escola é de um jeito, então se pensou, bom, se eu tiver um exame nacional que as pessoas pudessem fazer, eu poderia saber se aquela escola, 1, 2, 3 escolas, estão dando a formação adequada que se espera para esses níveis, não é? Isso foi o Enem quando ele foi concebido nos anos 90. Mas hoje, o Enem virou outra coisa. O Enem virou uma espécie de grande exame vestibular para as universidades públicas. Então, nós temos uma situação em que cada ano milhões de pessoas se apresentam no Enem, 5 milhões, 6 milhões. Alguns vão só para experimentar como para fazer o ano seguinte, mas muitos vão porque eles realmente estão disputando essa vaga para o ensino superior, e o resultado é que, na verdade, só existem algo como 200 mil vagas. Então, a grande maioria dessas pessoas não vão conseguir. E a gente já sabe quem é que não vai conseguir, não é? Claro que as pessoas se esforçam, claro que depende muito do esforço de cada um, mas depende muito também da educação que você teve, que escola que você foi, qual a educação da sua família, né? Essas condições, elas, na verdade, determinam o resultado que você vai ter depois, né? Então, o Enem, ele acaba sendo uma espécie de grande funil, né? Onde você coloca todas essas pessoas
para fazer um exame, somente um número pequeno, tipo 200 mil, vão conseguir uma vaga na universidade, mas além disso, ele como que faz com que todos os cursos de ensino médio no Brasil se transformassem em escolas de preparação para a prova do Enem. Então, quando a gente diz, não se deve exigir dos alunos todos esses 15 matérias ou mais, você tem que oferecer para os alunos a possibilidade deles escolherem e aprofundarem algumas coisas. Mas aí não vão passar no Enem, porque o Enem é uma prova que se dá em todas as áreas do conhecimento. Então, o Enem ele tem um efeito muito negativo, porque ele, na verdade, ele força ao ensino médio a ter esse currículo sobrecarregado que, em última análise, é inútil, porque ele não funciona. Isso tem a ver, então, com o que eu estava falando antes sobre a questão da base nacional curricular. Se nós tivermos o mesmo currículo obrigatório e detalhado para todo o ensino médio no Brasil, sem primeiro resolver o problema de oferecer alternativas de formação, de qualificação, nós vamos acabar criando um problema maior ainda do que nós já temos. Nós simplesmente vamos tornar mais difícil, mais complicado esse tipo de processo. E o que acontece quando a gente coloca um nível de exigência, de detalhamento tão grande para os estudantes? Alguns conseguem cumprir, outros não. Se uma escola ela recebe uma escola pública, ela recebe alunos que já vêm de uma escola inicial que não é muito boa, já não aprenderam bem o português, não aprenderam bem a matemática, chegam aos 15 anos de idade, você coloca em cima deles um currículo muito pesado, tem que aprender física, matemática mais sofisticada e complicada, química, tem que aprender sociologia, filosofia. O que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? A escola tem duas opções. Ela pode dizer assim, eu vou dar o curso muito dado, muito pesado, todo mundo vai ter que estudar, todo mundo vai ter que passar, e com isso a maior parte dos alunos não vai passar, eles vão ficar reprovados, e vão ficar pelo caminho, não vão jamais completar o curso. Ou então a escola vai baixar o nível, ela vai dizer, bom, vamos fazer de conta aqui que a gente está dando isso aqui, a gente faz uma provinha depois, o aluno decora uma coisinha e ele fala o que ele decorou, a gente dá nota para ele e ele vai embora. Então, esse risco é muito grande, porque se você faz a educação uma mera burocracia em que você está simplesmente repetindo uma coisa que o professor disse, o que está no livro, só para você passar de ano, você, na verdade, não aprendeu nada. Então, eu acho que nós temos esse problema, que é um problema muito sério da educação brasileira. A educação brasileira tem muitos problemas de vários tipos, esse não é o único. Nós temos problemas de escolas que às vezes não estão bem instaladas e não funcionam, nós temos problemas de professores que, na verdade, não foram bem formados para ensinarem, às vezes nem sabem aquilo que eles têm que ensinar, que não aprenderam, por exemplo, como é que você alfabetiza as crianças de maneira adequada, enfim, esse é um problema importante. A questão dos professores é muito importante, porque você não tem como você ter uma escola sem professor. Você pode botar computador, você pode botar tecnologia, não adianta. Se o professor não estiver presente, não estiver transmitindo conhecimento, ele não for uma pessoa formada, competente, interessada no que ele está fazendo, a escola não vai funcionar. E existem problemas salariais dos professores, é um problema que existe hoje em dia um esforço de melhorar os salários. Por outro lado, o Brasil não é um país tão rico e o número de professores é muito grande, não dá para resolver tanto assim, para aumentar tanto assim os salários, tanto quanto possível é necessário, mas de qualquer maneira, a questão do professor, de dar condições de trabalho, de dar um salário adequado, de fazer uma carreira pela qual o professor que é bom, que tem um bom desempenho, possa ser promovido, e os professores que não têm bom desempenho possam, de alguma maneira, deixar esse trabalho e fazer outro trabalho, enfim. Tudo isso é muito importante para que a educação funcione. A outra coisa que é muito importante, evidentemente, é que a escola funcione bem. A escola tem que estar bem administrada, tem que ser um espaço agradável, um espaço limpo, um espaço onde a criança se sinta bem e se sinta segura. E a direção das escolas tem que estar interessadas e envolvidas no aprendizado do aluno. Isso é uma coisa que muitas vezes no Brasil não existe, principalmente nas escolas públicas.
né? Muitas vezes o diretor da escola ele foi indicado por um deputado, ele na verdade não está muito interessado naquilo, não é? Ele vai lá algumas horas, então você pode criar uma situação em que a criança, na verdade a escola não tem ninguém ali preocupado com o que a criança está aprendendo. Então, eu acho que o gerenciamento da escola, como é que a escola funciona, a escolha do diretor, como é que o diretor deve ser escolhido para que ele possa realmente se interessar pelos resultados da escola, a capacitação, a valorização do professor e o currículo, né, principalmente a ideia de um currículo bem definido para os anos iniciais e um currículo diferenciado para os anos mais avançados no ensino médio, são questões fundamentais que nós precisamos enfrentar e resolver, sem a qual os grandes objetivos do Plano Nacional de Educação, de 10 anos, que foram aprovados há algum tempo atrás, não vão, na verdade, ser cumpridos. O importante não é tanto o plano, mas o importante é enfrentar diretamente essas questões fundamentais que afetam diretamente o sistema educacional do país. É isso, então, que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado por acompanhar essa apresentação.